Em primeiro lugar, quero agradecer a presença dos senhores, porque sem a presença dos senhores não seria possível a realização deste encontro. E também quero parabenizá-los, porque o fato de vocês estarem aqui, eu entendo que se tratam de pessoas diferenciadas, que fazem a diferença no mercado. Então, dando continuidade aos nossos trabalhos, dessa nossa bela 17ª convenção, que neste momento nós trataremos 2 assuntos muito importantes: compliance tributário e trabalhista, e o benefício do menor risco versus o custo de estar em conformidade. E, para tanto, nós temos 2 ilustres palestrantes. E, neste momento, eu convido o palestrante Edgar Madruga que se aproxime do palco. Então, vamos fazer uma breve leitura do currículo do Edgar. Coordenador do MBA em Auditoria Digital e Direito Tributário da BSSP Centro Educacional, tendo coordenado mais de 120 turmas presenciais na temática contábil e tributária em todo o Brasil. Professor e auditor tributário, pós-graduado em informática pericial, sócio fundador da BSSP Centro Educacional, especialista em SPED, empreendedorismo tributário e inovação fiscal, com 20 anos de experiência prática na temática, tendo coordenado mais de 120 turmas presenciais na temática contábil e tributária em todo o Brasil. E, neste momento, eu convido outro ilustre palestrante, que é o senhor Mauro Negruni, que se aproxime também do palco. Seja bem-vindo. Vamos fazer uma breve leitura um breve currículo do Mauro. Um apaixonado pelo projeto SPED desde sua reunião inaugural de apresentação. É professor em diversos cursos de pós-graduação. Diretor de conhecimentos e tecnologia na empresa Decision. Coautor em obras sobre o tema de compliance e auditoria digital. Embaixador da Conexão SPED e blogueiro. É representante no grupo de empresas piloto do SPED e-Social, sendo considerado um dos maiores especialistas do assunto no país. Então, pessoal, com 2 palestrantes deste quilate, vamos dar início à palestra e passo a palavra para os 2. Sejam bem-vindos. Obrigado, Nádia. Quer ficar aqui? Onde é que tu vai ficar? No meio? Muito bem. O passador está aí. Então, deixa. Bom, enquanto que a gente vai acertando aí alguns detalhes, eu quero já manifestar aqui o meu agradecimento pelo convite do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul, no qual tenho vários amigos e vejo aqui na plateia muitas pessoas conhecidas, e é uma honra a gente poder estar aqui juntos nessa tarde e poder discutir um tema que é bastante relevante pelo momento em que a gente está vivendo e também porque acho que é importante
para que todos percebam a revolução no campo do conhecimento que a gente vem passando, não só na área contábil, olha o caso da medicina, olha o caso da engenharia e outras tantas profissões que estão sendo impactadas pelo ambiente digital. Não se percebe mais quase que nenhuma outra atividade econômica que não tenha o uso da eletrônica embarcada, da programação, do uso de inteligência artificial, entre outras coisas, no mercado. E é disso que eu pretendo falar um pouco para vocês hoje aqui. Eu e o Mauro decidimos fazer um pouco diferente, talvez pela grande intimidade que temos como os amigos pessoais que somos. A gente vai dividir e vamos compartilhar a apresentação, conjuntamente a gente comentando, né? E fizemos uma coisa especialmente exclusiva para vocês aqui, desse grandioso evento. Aproveito também para agradecer ao Conselho Regional de Contabilidade, a cada um de vocês. É motivo de muita honra pessoal poder estar aqui palestrando nesse querida Convenção de Contabilidade. Agradeço profundamente a Deus. Vamos? Bom, bora? Bora, bota primeiro aí. Então, bora. Solta o primeiro slide para nós. Bom, eu programei aqui um vídeo. É um vídeo não é muito longo, mas é um convite, e eu tenho utilizado isso em sala de aula, porque eu quero convidar vocês, nós queremos convidar vocês, para pensarem sobre como tem sido o comportamento de todos nós em relação a quase tudo que a gente tem feito. Esse vídeo mostra um efeito social, que é o efeito manada. E eu vou fazer uma pequena provocação para vocês antes de passar o vídeo. Larga o concorrente de mão. Deixa ele fazer o trabalho dele. Cria o teu próprio caminho. Isso talvez seja mais eficiente do que copiar um modelo que para ele é bom e para ele funciona. E que talvez no negócio de vocês, na atividade de vocês, o modelo dele não vai funcionar. Então, dá uma prestada de atenção nesse modelo, que é um modelo bastante natural, eu diria, para o ser humano. We set up a hidden camera experiment to see if this woman would stand up at the sound of this tone, simply because everyone else is. You might be thinking you'd never go along with this. Or would you? After just 3 beats, and without knowing why she's doing it, this woman is now conforming perfectly to the group. But what happens if we take the group away? Elaine, please. Okay, now she's alone. The crowd is gone and nobody is watching her, except our hidden cameras. What do you think she'll do? Yes! She's now conforming to the rules of the group without them even being there. Now, watch what happens when we introduce another outsider who doesn't know the rules. Have a seat and they'll be out in just a couple minutes. Thanks so much. Everybody was doing, so I thought I was supposed to. Think she'll teach the new guy what to do? We kept the cameras rolling as more unsuspecting patients arrived.
And slowly but surely, what began as a random rule for this woman has now become the social norm for everyone in this waiting room. Here to explain what's going on in their brains is Jonah Berger of the University of Pennsylvania. This sort of internalized form of herd behavior is part of what we call social learning. Starting at a very early age, when we see members of our group perform a task, our brains literally reward us for following in their footsteps. When I saw everybody stand up, I felt like I needed to join them. Otherwise, I'm like excluded. Once I decided to go with it, then I felt much more comfortable. Conformity is how we become socialized, but it can also cause us to develop bad habits or repeat past wrongs. And it's why even this rebel, who wasn't standing for any of this nonsense, eventually joined the ranks. Yeah! And the only thing more shocking than seeing how easily conformity affects the way you act is that similar forces are subconsciously shaping the way you think right now. Ok, é isso aí. Olha só, gente, deixa eu ficar em pé que eu fico mais à vontade em pé. Vejam o quanto é importante para a gente repetir o que os outros fazem. Eu estava pensando agora, pela primeira vez eu estava imaginando, imagina se tem um acadêmico de ciências contábeis aqui na plateia agora. Tem algum, não? Tem. Não façam as mesmas coisas que os colegas de vocês que já trabalham fazem. Façam coisas diferentes, inovem. Façam coisas que vão tornar o trabalho das pessoas, das empresas, da sociedade algo melhor. Não repitam as mesmas coisas, procurem trilhar o caminho de vocês. E com isso eu encerro aqui essa participação no nosso vídeo. Madruga, fala alguma coisa do nosso brinquedo aí, por favor. Bem, esse livro que está aí na tela para vocês é exatamente um livro que eu e o Mauro Negrini somos coautores e aborda um pouco do que a gente está exatamente falando para vocês, né, nesse momento que temos com... Então, a nossa fundamentação, o nosso ponto de vista um pouco mais detalhado se encontra escrito aí. É onde a gente se baseia e fez algumas fontes de estudo nosso. Próximo slide, meu chefe. Esse cara foi o cara que organizou essa brincadeira aí. Bom, falando um pouco então sobre compliance, eu quero colocar para vocês o que na minha cabeça surgiu quando a gente começou a montar o SPED há um tempo atrás. Esse é o que eu chamei de modelo corporativo do SPED. Eu criei isso e para quem quiser ver, e a explicação mais detalhada está no livro. Foi um modelo que eu criei colocando cada uma das obrigações acessórias como razão auxiliar da minha contabilidade. Isto hoje parece óbvio, mas eu não encontrei em lugar algum. Então, quando a gente pensa em fazer FD contribuições ali no cantinho, o efeito disso vai para lá na contabilidade. O efeito das minhas aquisições, das minhas compras, das compras de ativo imobilizado, vão ou não me dar crédito de ICMS, no caso da FD e ICMS-PI, ou me dar crédito sobre o ativo imobilizado das contribuições sociais, sobre a FD contribuições. Então, este é um modelo que a gente criou, que eu criei junto com a nossa equipe, e é como a gente enxerga, é como eu enxergo. Agora parece que vão querer fazer uma segmentação, quem vai passar aqui para o meio, para efeito de imposto de renda, vai ser a ECF, né? Então eu acho que eu vou ter que reformular esse modelo e passar esse modelo para sofrer duas auditorias. A auditoria contábil, que hoje a gente faz através da ECD, o modelo gerencial, e o modelo da ECF para apuração do imposto de renda, se efetivamente mudarem as regras do imposto de renda e do cumprimento de obrigação acessória. Quem estava aqui antes assistiu o painel sobre reforma tributária e o ex-governador Rigoto estava falando do passado.
O Diogo Chamum estava falando do presente que a gente está vivendo hoje. E o Jonathan, da Receita Federal do Brasil, estava falando nas possibilidades de ontem, porque hoje alguma coisa pode ter mudado. Então, assim, este é o modelo que eu acreditava até ontem, porque hoje, se mudar alguma coisa, a gente vai ter que reformular e faz parte do jogo. Agora, em se tratando de compliance, eu não tenho a menor dúvida de que este momento que a gente está vivendo, da era digital, da velocidade do processamento, quase na velocidade da energia elétrica, que é o que os processadores hoje, os computadores estão entregando para a gente poder usar, a velocidade do cruzamento de dados se tornou algo absurdo. E, acoplado a isso, a possibilidade de checar operação por operação. Esse, para mim, é o maior paradigma, porque antes a gente tinha que ser sorteado numa auditoria, é ou não é? Pegava aquele livro deste tamanho, aquele amontoeira de papel, tinha aquela máxima, né, que o auditor, quando chegava na contabilidade ou no ambiente tributário, ele ia lá e pegava aquele que estava com clips, ou aquela folhinha que estava dobrada, aquela que estava marcada. Hoje, nem precisa disso. Dá para fazer o cruzamento de dados integral, todas as informações. Aquele frete que me deu direito a crédito está escriturado aqui? Não, ele nem aparece aqui. Por que será que esse contribuinte não escriturou um crédito sobre um frete, se ele teria direito a crédito? Eu, se fosse auditor, eu ia ficar pensando, por que esse contribuinte abriu mão deste crédito? Uma coisa bem banal, bem simples. E a gente faz malha em cima desse tipo de comportamento. A gente, que eu quero dizer, seja os agentes do lado do fisco, seja a gente em camada de proteção, fazendo a auditoria preventiva. Próximo slide. Eu gosto muito do slide que o Mauro apresentou a vocês, mas eu faço, como digo, e ele teve o cuidado exatamente de colocar a ressalva do hoje é isso, há uma provocação. Essa imagem aí, a gente conhece muito dos nossos livros de ciência, quando estudamos Charles Darwin. Não é o mais forte, não é o mais inteligente que sobrevive, é o que melhor se adapta. Nesse processo, a transformação que ocorreu nos 10, 15 primeiros anos de digitalização do relacionamento das empresas com a administração pública, levou a um modelo em que a gente vivia de forma descentralizada. Nós fazíamos auditoria fiscal, fazíamos auditoria contábil, faríamos auditoria para uma visão holística do comportamento do grupo econômico, e isso tecnologia viabilizou. Falo na tranquilidade, eu e o Mauro somos Jurassic Park, né, de SPED, né, somos meninos pré-SPED. Eu conheci um tal de Sintegra. Uma das maiores especialidades é o ICMS, tributos indiretos. Eu tive a oportunidade de auditar livro escrito a caneta. Moço, auditoria básica do ICMS, que era você, literalmente, eu tenho certeza que tem alguns jovens há tanto tempo quanto eu aqui, de ter que lançar num livro, caneta a caneta, cada uma das notas, ao final passar 2 linhas, isso está em vigor, hein, até hoje, escrever total de créditos do mês, e aí era um tal de crédito a transportar para a página seguinte. E o que era a auditoria que o auditor fazia? Porque acontecia uma mágica, nas calculadoras de crédito, somavam créditos a maior. E o que o auditor tinha que fazer? O mesmo serviço, somar. Era uma mera ato de conferência. Para um processo de geração de uma visão holística, como o Mauro colocou, de uma recuperação de crédito, ou por que essa transação aqui está influenciando de uma forma, naquele aspecto federal, por exemplo, está tendo outro comportamento. Essa visão holística aconteceu muito forte. Mas, principalmente, esse aspecto tecnológico nos levou nesses últimos 10 anos, hoje estamos vivendo uma nova ruptura. Tenho certeza que todos os profissionais, não é uma exclusividade daqui do Rio Grande do Sul, mas do país inteiro, estão se sentindo extremamente incomodados com as transformações, ou principalmente
tem hoje plena consciência de uma necessidade de lhe transformar. Jack Welch, ele fala uma frase que eu também gosto muito, que ele fala assim: você não pode fazer o trabalho de hoje com os métodos de ontem se pretende estar no mercado amanhã. E que mercado é esse? Que realidade é essa? A gente enxerga algum dos grandiosos desafios que vocês estão enfrentando, mas fazendo já uma prévia provocação. Há futuro na contabilidade tributária e trabalhista? Mas sob que ótica? Passemos o slide, por favor, Mauro. Este livro aí, tá? Os Robôs e o Futuro do Emprego, Martin Ford. É um best-seller, está lá em Nova York, aquela revista, na verdade, no New York Times. E eu estava agora no mês de julho, tirei uns diazinhos de férias, e aí cacei algumas leituras para colocar em dia, e achei, e comprei esse livro aí. Logo no início, mais ou menos, talvez no segundo capítulo, ele fez 2 perguntas que para mim são extremamente interessantes fazer a vocês. O que vocês estão fazendo hoje pode ser ensinado a alguém? Isso é uma pergunta. Segunda pergunta: o que você está fazendo hoje, mesmo que não ensinado, se alguém treinar, ele pode aprender? Exemplo, alguém pode, se você der um carro e obviamente der um espaço livre, alguém pode aprender a dirigir treinando de forma continuada, por exemplo? Se a resposta na sua crença for sim para uma dessas situações, Martin Ford usa aquele termo que está ali em cima. Se for o caso, existe uma boa chance que um algoritmo possa um dia ser capaz de aprender a fazer todo o seu trabalho, ou pelo menos grande parte dele. E esse é um processo, hoje essa convenção se permeia, várias das palestras estão muito baseadas exatamente nessa questão da tecnologia, de robotização. O que essa robotização impacta na nossa área contábil, né? Especificamente sobre o aspecto tributário e trabalhista? É isso que a gente aqui gostaria de enfatizar. Será que há futuro? Bem, não somente Martin Ford fala, o que você fez até hoje não necessariamente lhe garantirá. Existe uma fonte de pesquisa que eu gosto muito, que fala, nós somos uma massa de trabalhadores de aproximadamente 100 milhões de brasileiros, certo? 75 milhões de empregos serão extintos nos próximos 10 anos. Aí você fala, porra, virou caos. Calma. Se a economia estiver crescendo, essa mesma fonte de estudo, em tal ótica, não sei o quê, 110 milhões de empregos serão criados também no mesmo período, só que com novas competências, com novas, especialmente, responsabilidades. Resumindo, o que você sabe fazer hoje necessariamente não garantirá ou sua competitividade enquanto empresário ou sua empregabilidade enquanto empregado daqui a 10 anos. E é isso que nós vamos conviver. Ai, professor Edgar, eu não gosto disso. Aqui não estamos a discutir se é bonito ou é feio. E aí eu vou retomar meu querido Charles Darwin, que ele diz, não é o mais forte, não é o mais inteligente que sobrevive, é o que melhor se adapta. E aí eu só posso tranquilizá-lo sobre um único aspecto. O pau que vai bater em João vai bater em Francisco. Resumindo, estamos todos nos mesmos cenários, mas alguns vão sobreviver e outros vão ser extintos. Melhor falando, nem todo mundo que hoje está gravitando no universo contábil trabalhista, necessariamente essa mesma massa existirá ou estará. Não é só a questão da reforma tributária, é a questão também dos impactos das tecnologias voltado a esse universo. Esse é um slide, a gente vai continuar falando. Mauro, se quiser fazer alguma complementação a esse raciocínio. Só para que a gente tenha uma ideia, quando a gente está falando em robôs, é muito comum a gente fazer uma ideia como essa, em que aquele serzinho azul ali, no meio da tela, e tem uma gravata vermelha, né? Porque tem que sempre aqui colocar o azul e o vermelho, né? Eu acho que até podia ser o contrário, né? Podia ser um ser vermelho com a gravata azul, mas são questões de preferências, né? A gente tem a tendência a querer colocar o robô na nossa mente como a personificação, porque a gente entende que este é o meu adversário. O robô é o meu adversário no trabalho. E ele não é o adversário de vocês. O adversário é
nós mesmos, quando a gente se nega a aceitar a realidade e trabalhar essa realidade. Quando a gente pensar que o robô, necessariamente, um programa robô, que não existe fora do celular, por exemplo, como é o caso do GPS, é um programa robô que está embarcado ali. Pega os dados de tráfego, processa e te diz, o melhor caminho é por aqui, por lá e traça rotas. E te diz, você vai chegar às 10h13, não é às 10h14, nem às 10h15. Se nada mudar, você vai chegar às 10h13. Este programa robô, praticamente todo mundo gosta, não é verdade? O GPS do carro de vocês não é uma maravilha? Ou o GPS no celular vocês não usam? Vocês não acham uma maravilha? Pergunta para o cara lá, que imprimia o mapa 4 rodas, se ele gostou da ideia do GPS embarcado no celular. Pergunta para o gráfico, que fazia toda a composição de cores do mapa. Pergunta para o processador de mapas lá que desenhava e descobria que tem uma nova via, que tem isso, tem aquilo, e todo ano tinha que comprar o mapa do 24 horas, do 4 rodas, né, 24, do 4 rodas tinha que comprar um novo, não é? Todo ano tinha que comprar um novo, senão tu estava defasado nas rotas. Pergunta se aquele cara lá que perdeu o emprego gostou. O que será que ele está fazendo agora? O que será que ele está imprimindo, já que a indústria do papel está cada vez mais em desuso? Eu acho que Darwin talvez tenha uma explicação melhor, né? Bora. E aí nós chegamos o que acreditamos que há um futuro, isso é um pensamento extremamente pacífico, não somente meio do Mauro, mas de muitos colegas, muitos estudiosos desse universo de tecnologias, né, inovações fiscais e o universo tributário, trabalhista. A gente acredita firmemente que serviços criativos ou serviços de inteligência em cima da informação, transformando informação em conhecimento, gerará demanda de trabalhos pelos próximos 10 anos, sem nenhuma dúvida. Na nossa opinião, obviamente, nós estamos expressando um ponto de vista aqui que a gente acredita. O que a gente rotularia esse guarda-chuva compliance tributário? Na verdade, nós temos normas tributárias e vamos continuar tendo de alguma forma. A questão é ter aderência ou não ter aderência a esse cumprimento. Professor, você está querendo defender que temos que cumprir 100% das normas? Muito pelo contrário. Eu apenas coloco que se você tomar a decisão de não cumprir uma norma tributária, dado esse cenário brutal de rastreabilidade, você tem que medir o tamanho da besteira que porventura você venha fazer. E aí vai envolver um processo gerencial de cada um. Alguns vão ter mais estômago do que outros, alguns correrão mais riscos do que outros, conscientes da besteira que porventura estejam fazendo. Isso tem futuro? Tem. Especialmente, nós estamos hoje num evento da contabilidade brasileira aqui, especialmente, obviamente, a rio-grandense. Mas olha bem, essa característica se reflete no empresário? Será que o empresário ainda já está tão incomodado por essas transformações? Acredito que não. Então essa resistência permitirá exatamente um processo de, vou chamar de assessoria, eu não gosto desse termo, eu gosto de usar um termo, sabe de quê? De aconselhamento. Eu prevejo o grande papel do profissional contábil brasileiro como um grande conselheiro do empresário, ou do seu termo um pouco mais moderno, empreendedor. E essa atividade vai se resumir, conforme o perfil, você montar cardápios de atividades. Para alguns, auditorias de estoque, que você levante o tamanho da besteira e que preventivamente você tome ações antes do fisco tirar ele da espontaneidade. Em outros, o planejamento tributário, evitando, legalmente falando, evitando e literalmente a existência ou a configuração da ocorrência do fato gerador. Por outros lados, alguns daqueles mais agressivos, fazendo auditoria permanente para medir o tamanho. E eu faço aqui já inicialmente uma provocação. Todas essas atividades já estão no mercado. Claro, elas vão evoluir com o uso de tecnologia, de ferramentas tecnológicas.
Todos aqui, praticamente, eu tenho quase que certeza, a grande maioria, entrega alguma informação contábil ao fisco. SPED é uma coisa que já tem 10 anos, seja SPED ICMS, seja SPED das contribuições. Faço aqui uma pergunta: quem no último ano, especialmente, fez uma auditoria do que mandou ao fisco? Quem é que está com o seu mapa de compliance medido hoje? Então deixa eu dar um dado, se a resposta não for com muita segurança, deixa eu lhe dar um dado que talvez o Jonathan, na sua simplicidade, talvez na sua não vontade de expressar, nós vamos ter a ousadia de ser um pouco mais ariscos aqui, né? É a vantagem de Plano Plurianual de Fiscalização da Receita, alguns de vocês devem conhecer, publicado anualmente. Tem um dado, é uma das fontes de estudo minha e do Mauro, a gente ama olhar para aquela criancinha. Tem um dado que eu acho fascinante. Até 2010, qual era o índice de eficiência da fiscalização? Quer dizer, de cada 100 empresas que eram encontradas, selecionadas para serem auditadas, quantas eram lavrados autos de infração? Quer dizer, se efetivamente comprovava um ilícito. 73%. Então, quase que 1/3 do esforço de fiscalização era jogado fora por uma má seleção. Dados de 2010. Em 2015, isso é um dado, para quanto foi o percentual? De cada 100 empresas selecionadas para auditoria, quantas eram lavrados autos de infração significativos? Subiu para 97%. E o paradigma, o que mudou de 2010 para 2015 para levar nesse grande eficiência? Só uma coisa: implementação da obrigatoriedade do SPED. Isso é questão de base de estudo científico, não somente meu, mas de vários outros autores, do Mauro também. A gente procura trazer um pouco em artigos científicos e já mapeado essa percepção comprovada, que é essa geração de informações digitais permitiu uma grande qualidade, uma eficácia brutal em relação à produtividade, em relação à sua efetividade. Aí você fala: professor, mas são autos de infração lavrados. Aí tem um outro dado que eu gosto demais, Mauro. E dos autuados, quantos são julgados procedentes em média? 95%. Resumindo, o fisco, com essa massa de informações, quando pega e machuca brutalmente. Fato: negligenciar o compliance tributário hoje é uma incerteza não adequada se você pretende estar no mercado amanhã. Acho que é importante a gente entender também a questão do compliance tributário ou do trabalhista, e acho que por aí que gira essa questão do e-social, né? Porque se vocês pensarem, e acho que muitos já se deram conta aqui, o e-social não mudou nenhuma legislação. Fora a possibilidade do registro eletrônico do empregado, o resto, toda a legislação se manteve. Então, qual é o risco que o e-social trouxe? Trouxe a possibilidade da auditoria ser feita, assim como no tributário, e a gente vem vivendo isso do âmbito do SPED, que o Edgar estava falando aqui. A eficiência aumenta de fiscalização, de auditoria, por conta do quê? A possibilidade do processamento muito mais rápido e em muito mais massa de dados para poder fazer o cruzamento. Querem um exemplo? Se eu pegar as regras de validação dos PVAs, da FD ICMS-PI, da FD Contribuições, da FD Reinf, da ECF e da ECD, só dessas 5, estou deixando E-financeira e estou deixando E-social de fora. Se eu pegar só dessas 5, e tirando a nota fiscal eletrônica e CTE e tudo mais, eu tenho 2.700 e alguma coisa que eu não me lembro o número, 2.700 regras de validação, que o programa dá erro. Lá na nossa empresa, nós temos um pouco mais de 5.000 regras de validação. E por que a gente faz isso? Porque a gente quer trabalhar preventivamente. E 5.000 regras não cobre o escopo de auditoria
razoável. Então, a ideia da gente poder falar sobre compliance é poder analisar aquilo que o fisco vai fazer, e o fisco leva uma grande vantagem. Sobre a ótica da espontaneidade, principalmente, porque na espontaneidade, tudo tem solução. Sobre a ação fiscal, meu irmão, vamos tentar ver o que se salva. É a mesma brincadeira de um copo de leite derramado. Pode até voltar um pouco de leite para dentro do copo, mas nunca a totalidade. E a ideia de trabalhar preventivo, eu tenho inúmeras vantagens, né? A imagem da empresa que não fica arranhada, o custo de pagar uma multa, a possibilidade de entrar num grupo monitorado, porque aí o fisco fica no meu pé, se ele me pegou uma vez, e assim por diante. Então, acho que essa talvez seja a maior briga hoje em relação ao e-social, porque ele entrega toda a informação que antes a gente mandava segregado na RAIS, na DIRF, no CAGED e assim por diante, né? Então, o funcionário podia trabalhar 260 horas por mês e estava tudo certo. Bora. Pessoal, eu esqueci primeiro de avisar, se alguém desejar fazer algum questionamento, no final a gente terá uns 10 a 15 minutos, é só fazer via aplicativo. Obrigada. E aí nós chegamos nesse tal de SPED, tão benditamente falado, tão benditamente criticado. Mas o que SPED com bloco K? Ó, extinguiu o bloco K também, viu? Não foi só e-social, não, essa semana, viu? Aí eu estava brincando hoje, a gente estava num grupo de amigos, e falando, né? Extinguiu a digitalização do P3, o livro de controle e produção do estoque. A informação permanece? Isso é uma provocação. Eu fiz uma aposta hoje e brinquei. Alguém tem para me mandar, porque eu estou querendo colocar nas minhas apresentações, já agradeço, tá? Se alguém me mandar, um livro P3, o livro de controle e produção do estoque, autenticado com data de ontem, né? Porque aí não vale a partir de amanhã, né? Para me mandar uma foto. Alguém tem? Eu sonho achar. Eu nunca vi. E olha que eu tenho 22 anos de experiência em auditoria. Será que alguém já fez o livro P3 alguma vez na vida? Olha, tem alguém levantando a mão ali, ó. Olha me ali, manda a foto, pelo amor de Deus. Ela fez, ela queria saber como se funcionava, ela estava testando o sistema. Nunca entregou para ninguém, é ou não é? Uma brincadeira foi forte. auditada. Uma brincadeira forte sobre isso. O fisco pode lhe notificar seus últimos 5 anos e fazer a auditoria do mesmo jeito. Quem está preparado para isso? Significa, se você não me tem esse P3, se você obviamente for industrial ou equiparado a industrial, um caso clássico de equiparado industrial que muitas varejistas equivocam, se você é importador, tá? É caso clássico. Quem tem esse P3 pronto para entregar para uma auditoria? Quem tem ele sobre compliance? Ah, mas o bloco K acabou. Acabou mesmo? Olhando para esse tal de esse SPED, o que é que o SPED na sua essência nos provocou? Nós tínhamos um relacionamento que era no mundo do papel e se tornou de forma sistêmica, como colocado nas primeiras palavras iniciais do Mauro. Numa visão do todo, passamos a digitalizar o relacionamento das empresas com a administração pública. Mas mais do que isso, alguém aqui acredita, tivemos, volto a repetir, 2 cancelamentos, né, essa semana. Alguém aqui acredita que vamos voltar a escriturar na caneta? Alguém acredita? Se tiver, a gente para até a palestra e vamos entrevistar, porque eu fiquei curioso, tá? Aliás, alguém quer voltar com a nota fiscal tradicional? Resumindo. Ninguém vai levantar o braço? Mauro, eu vou tomar uma ousadia. Vem cá, produção, eu quero fazer um negócio aqui. Eu tinha prometido tirar uma foto linda. Por favor, acenda a luz, vem cá, vamos tirar a foto mais linda do evento. Vocês podem sorrir? A gente tinha prometido, vem cá. Vai ser a foto mais linda. Ô, produção, acende a plateia. Você consegue ter luz na plateia? Pronto. Vem cá. Vê se você consegue pegar esse povo lindo aí. Ó, chique. Estou me sentindo celebridade agora. Pegou todo mundo? Eu?
Eu juro que eu tinha uma vontade enorme de fazer isso. Vocês me perdoem. Eu falei para o Mauro que eu ia tomar essa ousadia. A partir desse momento, o que mudou com esse tal de SPED? Mauro? Bom, o tempo demandado para checar e a precisão para encontrar falhas. Quando a gente está falando do ambiente analógico, do ambiente papel, do dado não estruturado, a gente está falando que precisamos do olho humano, do cérebro humano, da mão humana, para ir marcando e ticando as operações. Quando a gente está falando de um processamento eletrônico, nós estamos falando de um modelo onde zilhões de informações são processadas em nanosegundos. Então, a capacidade de cruzar dados dentro do ambiente digital passa a ser absurdamente maior. E isso permite, e esse é o principal, a minha principal bronca com quem é contra o SPED, é que ele permite que a gente detecte fraudes e falhas internamente. O problema é que nós temos a tendência de enxergar o SPED apenas como obrigação acessória. Quando a gente vai fazer, no nosso caso lá na empresa, que a gente vai fazer a auditoria de custo para as empresas do lucro real, a gente encontra absurdos, porque o custo não fecha, o estoque não fecha. E aí eu pergunto para vocês, se o estoque não fecha e o custo não fecha, quem é que está pagando por isso? É só o fisco? Que eventualmente eu estou pagando menos imposto de renda? De jeito algum. Ou será que os acionistas se deram conta, os donos do negócio, os empreendedores, de que eles também estão sendo lesados? E o fisco parte do pressuposto que uma empresa minimamente organizada não quer ser lograda, portanto, pede os mesmos controles que, teoricamente, as empresas possuem. Eu sei que tem muita gente que vai pensar que esse Mauro é muito maluco, porque a informação que chega no final do mês para a gente, especialmente quem trabalha em escritório de contabilidade, é que chega no final do mês um envelope com chiclete, clipes, cabelo, sei lá mais o que, e notas inclusive, né? E documentos inclusive, e carteiras de trabalho para serem anotadas, não é? Dentro daquele envelope, e dali a gente tem que produzir números confiáveis. Como? Impossível. Para quem está trabalhando ainda na era do papel, é impossível produzir dados adequados. Impossível. É preciso integrar os sistemas. A gente vai falar disso um pouquinho mais adiante. Aliás, estou preocupado com o tempo. Essa é uma pergunta matadora. Nós temos aproximadamente 10 milhões de CNPJs ativos no país. Essa é uma realidade que a gente faz a seguinte pergunta: como fiscalizar esses 10 milhões? No passado, fácil de falar, impossível. Será que é possível agora? Pula um slide, Mauro. O que sempre funcionou nas auditorias? O que sempre foi uma auditoria? Uma seleção de empresas. Mas o que o fisco percebeu com essa grande massa de informações que ele tinha? Ele usar essa informação para auditar tradicionalmente, ele criou um paradigma monstruoso. Isso já tem, essa fonte talvez não seja tão absolutamente científica, porque as amostras não são perfeitas, mas nós já chegamos a alguns números de próximo que 70% das empresas estão tecnicamente quebradas se forem submetidas a uma auditoria de verdade. Por favor, eu não estou falando na prática elas estarem, eu estou falando da não qualidade das informações prestadas às administrações tributárias, ou seja, tributário trabalhista. Por favor, a gente acaba viciando, falando muito de tributário, mas a vinculação é idêntica. A partir dessa premissa que haja uma não conformidade ou não compliance em relação às atividades, como também quebrar 70% das empresas politicamente falando? Isso é impossível. E aí, houve uma sacada do fisco e um movimento que começou a ocorrer um pouco mais dos últimos 5 anos para cá, de fazer o seguinte: se eu mandar essa informação
de forma espontânea para o empresário. O que acontece? Muitos de vocês conhecem o famoso SMS da Receita Federal, que só chega, infelizmente, de madrugada e feriados, não é verdade, não? Mauro, volta 2 para trás. Mais uma. Pode ser essa ali. Como você lidar... Essa aí. Como você lidar com uma questão principal de que eu mandando esse SMS, o que é que provoca? A grande maioria do empresário se autorregulariza. E isso nós temos alguns indícios que chega a 90% de autorregularização. E essa regularização entra dinheiro vivo no caixa do Estado. Entra mais dinheiro e entra mais rápido. Resumindo, é muito mais eficaz você oferecer a espontaneidade, a autocorreção, do que usar a mesma informação palavral de fração. E aí tem algumas outras vantagens com o uso da tecnologia. Aí o SPED viabilizou muito isso. Eu preciso de muito pouco auditor, primeiro ponto. Segundo, claro, eu preciso de bastante conhecimento, muito investimento em tecnologia, mas eu preciso de pouco auditor, sobra auditor. E nessas horas, o que você vai fazer com essa massa de auditores, Edgar? Pô, mas não tem uma galera que está resistindo? A eles, os pitbull. Na verdade, o foco desse modelo, e aí você vai mudar, a Receita Federal chama lei de conformidade, São Paulo tem lei nos conformes, tem um outro estado, lei de compliance fiscal. Dependendo de onde você vai, os nomes mudam, mas no fundo, esse modelo está se repetindo e será um modelo aplicável pelos próximos anos. Você vai ter um uso intensivo dessa informação, conduzindo o contribuinte, talvez num grau até mais radical, com a reforma tributária, especialmente na parte, por exemplo, do imposto de renda pessoa física. Quem fez o imposto de renda pessoa física, que eu tenho certeza que muitos de vocês, baixou do ECAC a pré-preenchida. Eu vou fazer uma afirmação. Se ele foi um assalariado como única fonte de renda, a probabilidade de você ter um acerto do imposto a pagar na ordem de 90% é quase que uma certeza, em uma afirmação que eu faço aqui do palco. Quer dizer, a Receita Federal já tem um grau de aderência de uma pessoa assalariada do cálculo do imposto de renda na ordem de 90% com a base das informações. E aí, nós estamos falando de um novo processo, de um novo olhar sobre a coisa. Pula um slide, Mauro, por favor. Olhemos para essa querida mala, até que ela já foi e voltou, né? Mas olhemos para essa mala. Está cheia de dinheiro. Eu estava tentando esconder a mala. Uma pergunta. É crime ter 200 mil na mala? É um crime? Não é, tá? Legalmente não é crime ninguém andar com 200 mil na mala. É suspeito? Sim. É suspeito andar com 200 mil na mala? Merda. Adivinha o que aconteceu? Eu conversava com o Jonathan um pouquinho mais cedo aqui, junto com o Mauro. Imagine a seguinte situação. Se o seu João vendeu para Dona Maria, vendeu sem nota. Dona Maria pagou em dinheiro vivo. Qual é a chance do fisco pegar uma operação como essa? Vou lhe dizer, muito pouco. Muito, muito pouco. A questão maior é que isso não se resume a uma operação. Seu João passa agora a ter um dinheiro. E aí, quando ele for usar, será que ele vai encontrar o mesmo conluio entre as partes? Ao não encontrar, vai gerar rastreabilidade. E isso tem um fator monstruoso. Próximo slide. O que aconteceu na visão, e isso a reforma tributária é clara, tá? As propostas que estão vindo, isso é claro. Eu não sei o que vai ser aprovado no Congresso, não sei se vai ser aprovado agora. Muita arrogância, mas isso agora aqui é uma afirmação de tendência. O fisco não está mais olhando o aspecto contábil. O fisco não mais está olhando, porque o que o fisco descobriu? Que essa massa de informações necessariamente não gerou uma diminuição vamos chamar assim, eu não gosto de falar a palavra sonegação, ela falava muito forte. Todos esses planejamentos tributários agressivos. Né? Agressivos assim, ficou mais bonito, não ficou? Pode até ser erro também, né? Não necessariamente é algo propositado. Ficou mais bonito não falar assim, não é? Nesse princípio, falando um pouco mais cientificamente, imagine nós estarmos numa linha d'água, em que estarmos na linha d'água estaria no limite da elisão, e a cada mergulho nós estamos fazendo evasão, perfeito? Sonegando.
Cada mergulho que esse empresário dá na evasão, ele vai passar um tempo lá. Na hora que ele volta, o fisco vai pegar somente se ele tiver mergulhado. E se pegar enquanto ele tiver mergulhado, só durante aquele mergulho, e não todos os mergulhos que ele fez. E isso acaba gerando uma série de distorções ao longo prazo. Exemplo, alguém com prolabore. Aqui no Rio Grande do Sul isso não acontece. Mas lá do Goiás, onde hoje é meu domicílio tributário, o povo tem uma mania lá, o povo de lá, meio doido, viu, Mauro? Meio doido mesmo. O povo tem uma mania de fazer prolabore de um salário mínimo, não fazer distribuição de lucro, passar alguns bons anos e aparecer com a fazenda de 5 milhões, cheia de boi. Boi magro. Terra árida, né? Aqui no Rio Grande do Sul, o cara não aparece com a vinícola, cheia de vinho, não. Caminhoneta. Não, aqui não acontece isso, né, gente? Olha a visão do fisco. E é isso que a gente se propõe a mostrar a vocês sobre a ótica do compliance. Houve uma transformação de uma lei. Passe um slide. Esse ponto aqui é um ponto que eu diria a vocês magistral. Em 2012, houve o agravamento da lei de crimes de lavagem de dinheiro no Brasil. E não quero polemizar, mas percebam a reação do próprio Congresso, as repercussões dessa lei. Mas essa lei é baseada em tratados internacionais. Isso é uma pressão que houve americana. Aí nós vamos chegar lá até naquele 11 de setembro das Torres Gêmeas. Tem uma história comprida por trás desse raciocínio, que levou a uma busca internacional do agravamento da lei de crime de lavagem de dinheiro. Mudar essa lei no Brasil é fazer o Brasil virar uma pária mundial e uma série de pressões mundiais. Então, os deputados não conseguem ter acesso à modificação da lei. O que eles estão fazendo? Tentando blindar o uso da lei. Isso está uma polêmica gigantesca. Quem estiver acompanhando os noticiários, a gente está aqui justificando a ótica. Mas o que essa lei provocou? E isso é o grande ponto. Lembra daquela nossa querida mala de 200 mil? Eu disse a vocês, não é crime, concordam? Mas é suspeito? Isso é condição suficiente, a suspeita é condição suficiente para eu fazer a apreensão desse patrimônio e inverter o ônus da prova. Você tem que me provar a origem lícita desse patrimônio. Pula uma, Mauro. Como provar a origem lícita desse patrimônio? Quiçá um dinheiro, quiçá um imóvel. Como provar a origem lícita? Este é o grande trabalho de compliance dos profissionais dos próximos 10 anos. Porque nós estamos vivendo um cipoal. Não precisa fazer muita pesquisa. Pega o plano plurianual de fiscalização da Receita Federal do Brasil e está escrito lá. Concorda comigo? A gente não está inventando, né, Mauro? A gente não está aqui fazendo... Gente, a gente acredite. A gente tem estudado e tendo muito cuidado de expor esses pontos de vista. Mas deixa a gente... Avança um slide que eu queria mostrar a vocês. Esse tal do compliance tributário sobre a ótica do SPLED. Eu falei a vocês que nós temos que passar a provar a origem lícita de um patrimônio ou uma renda, perfeito? Aqueles 200 mil na mala, voltemos. Imagine que tenha sido o dinheiro que o seu João recebeu de Dona Maria. Bem, ela recebeu em decorrência de venda de mercadoria, de mercancia. Isso é uma hipótese que justifica? Claro que sim. Então, uma das origens lícitas de um patrimônio é a mercancia. Vendi uma mercadoria, recebi. Ok. Outra hipótese, o social. Perdão, eu embolei, ó. O labor, já porque você pulou um slide de novo. O labor, esse dinheiro na minha mão é fruto do quê? Do meu trabalho. Outra, é fruto do meu patrimônio. Eu vendi uma casa, vendi um carro. Nesse processo, essas 3 justificativas são classicamente, pela teoria, a hipótese mais comum de você justificar. Existem exceções, uma herança, ganhar na loteria, mas isso são eventos não regulares. Bem, lembra da sopa de letrinha do SPED? Lembram da questão da visão holística que o Mauro botou em abordagem da realidade atual? Olha a nova visão do fisco. Como é que eu controlo mercancia? Através dos documentos fiscais eletrônicos. Ou você emitiu a nota, e essa nota está no fisco, ou é caixa 2. Por aqui não, papai. Simples assim. E hoje, praticamente a totalidade do faturamento está já
um modelo de documentos fiscais eletrônicos. É raríssimas exceções, documentos que ainda resistem a um modelo offline. Resumindo, mercancia está dominado. E o labor? Caímos na nossa querida E-Social e a Reinf. Extinguiu o E-Social, Mauro. Vamos falar um pouquinho disso? Bom, quando a gente extinguiu tá falando... Primeira pergunta, eu quero fazer a pergunta para você. Extinguiu mesmo? O E-Social, assim, muito brevemente, vamos lá. Vai ser simplificado, na minha opinião. Vai trocar de nome, por uma questão política apenas. Agora, eu não tenho dúvida de que o registro de funcionário vai continuar sendo de forma eletrônica, com carteira digital ou não. O CPF vai ser a chave de identificação de todo mundo, afinal de contas, quem nasce hoje já ganha CPF, acabou. A FD-Reinf vai assumir o papel da DIRF, que é o que a gente tem chamado de FD-Reinf integral. Então, vai assumir o papel da DIRF, é a minha visão de futuro aqui, a minha bola de cristal. E o E-Social vai ser simplificado. Agora, vamos combinar uma coisa. Essa história do E-Social parece coisa de criança. Criança diz assim, eu não quero comer. Aí os pais perguntam, e o que tu quer? Eu não quero comer. Não é assim? Só fica dizendo o que não quer. A pergunta é, o que cada um de nós topa? Topa continuar ficar com Cefip, Raiz, Caged, DIRF, CAT, PPP e o escambau? Ou topa trocar todas por uma só? Pena que no projeto, quando a gente estava discutindo lá no âmbito das empresas piloto, a gente não podia divulgar as discussões que a gente tem lá. Porque essas mesmas discussões que a sociedade está fazendo agora, se vale a pena trocar essas 15 obrigações por uma, a gente fazia lá. E não foi uma ou duas vezes que a gente teve que explicar para algumas pessoas que agora a gente estava fazendo com o E-Social, Manad. Alguém aqui já entregou Manad para o INSS? É o cão, né? É o cão, vai dizer, é o cão. Todo mundo aqui entrega DIRF, não entrega? Não precisa nem levantar o braço, porque o que tem de gente que entrega DIRF aqui é uma barbaridade, certo? Agora bota as duas numa única obrigação e entrega as duas junto mensalmente. Só aí já dá o tamanho do desafio. Quem nos acompanha, eu e o Mauro nas redes sociais, a gente, de momentos, acho que até muito semelhantes, nos manifestamos sobre essa polêmica do E-Social, sobre a seguinte ótica. Eu quero fazer formulação de duas perguntas. Tá ok, o E-Social está extinto. O Mauro já explicou aí assim, deu uma espécie de, como é que fala? Spoiler, agora eu embolei a língua. É aquilo que a gente fala, esqueci, deu branco. Spoiler, pronto, deu agora, voltou. Né? O Mauro deu um pouco de spoiler aqui a respeito do que vem aí. Mas deixa eu fazer uma provocação a vocês. Alguém acredita que o governo irá se abdicar de arrecadação na área trabalhista / previdenciária? Pergunta. O governo nesse momento pode até fazer isso? Isso é uma pergunta. Se a resposta tiver como coerentemente, não, vamos para a segunda pergunta. Como garantir isso? É fácil, nesse mundo digital, a gente está aqui explanando, aqui nessa palestra, informação transformada em conhecimento. Pergunta matadora, o fisco vai se abdicar de informação para garantir essa arrecadação? Com um detalhe, desde a entrada do E-Social até mês passado, a arrecadação previdenciária subiu na ordem de 9%. Isso eles não vão descontar, sem aplicar multa. Sem aplicar multa, 9% aumentou a arrecadação previdenciária. Só porque entraram as empresas do primeiro grupo. Tá bom para vocês? Vocês acham que o fisco vai afrouxar? Vai abrir mão? Gente, vamos parar com todo o respeito de sermos inocentes e lidarmos com o cenário. O Mauro foi muito feliz falar, não quero isso, não quero aquilo. Mas o que tu quer? E isso
ou a gente regride num processo muito mais extremo, mas com todo respeito, não iremos regredir, e esse é um processo que continua. Então, sobre a Social e a Reinf, a gente queria dar esse pontinho aqui, porque faz parte, para mim, ele está totalmente agregado. O que é que a Social, a Reinf, volta por favor, Mauro. O E-Social e a Reinf vai nos provocar. Essencialmente, ele vai nos provocar a mesma necessidade de compliance. Por quê? A matriz da obrigação principal continua louca, maluca e varrida. Eu não quero falar para vocês, se eu achava tributário, e a minha grande especialidade é o tributário, muito complexo, quando eu comecei a me deparar, especialmente pela curiosidade da obrigação acessória, com algumas regras trabalhistas, eu comecei a achar surreal. Eu cito um exemplo da BSSP, de um caso que tem um acordo coletivo lá em Goiás, que eu digo que é surreal. A minha funcionária, qualquer funcionária mulher que que fique grávida, eu tenho que dar uma cesta básica especial, com fralda, com não sei o quê. Aí uma funcionária nossa, muito próxima, a gente ficou grávida. Como pessoas, por gostar, a gente fez um chá, mandamos, presentes. Aí depois de uns 3 meses, o nosso profissional de compliance fez: vocês mandaram a cesta básica especial? Hã? Claro que, mano, é cesta básica, moço. E aí a gente teve de uma forma, aí eu chegar para a pessoa, funcionária que se chama Bruna, lembra daqueles presentes que ele deu? Assina um recibo para mim aqui, prefeitos contábeis, em face desse cipoal tributário. Mas olha bem, voltando ao compliance tributário, mercancia está dominado, labor em dominação, e a patrimônio? O primeiro grande marco é essa brinquedinho que estava aí exposto a vocês, o E-Financeiro. O que o E-Financeira fez? Basicamente, desde dezembro de 2010, 100% dos saldos bancários enviado pelos bancos ao fisco. É aquele pontozinho de corte para saldos não significativos. Pergunta matadora: o que o fisco vai fazer com essa informação? Eu gosto muito de brincar aqui com... Pega os mantras. O fisco não pede nada de graça. Eu vou repetir, Mauro. O fisco não pede nada de graça. Porque ele tem 4 anos, 2016 inteiro, 2017, 2018, 2019, pedindo saldo bancário e raramente usando. Vou ensinar para vocês como eu, se fosse Receita Federal, faria essa malha. Eu pegaria a sua SCF, Escrituração Contábil Fiscal, pegaria a sua conta bancos e somaria, e faria o cruzamento diretamente com o E-Financeira. Qualquer diferença, mandaria aquela famosa cartinha: oi, tudo bem? Aparecer uma pequena diferença aonde? Para quem ele vai mandar essa carta? Para o banco ou para a empresa? Ele confia mais no banco ou na empresa? Pois é. Vai confiar na contabilidade? Nada, irmão. Vai chegar essa cartinha. E aí vem uma pergunta matadora: por que vai dar grande diferença? Lá no Goiás, o povo tem uma mania, os empresários, vocês acreditam, de esconder conta bancária de contador? É sério, moço? Não, é lá em Goiás. Em Goiás que acontece. Em Goiás. O povo lá tem essa mania. Vocês riram, né? Deixa eu fazer uma pergunta. Quem tem por escrito, dos últimos 4 anos, pelo menos tem 3 anos fechado, do seu cliente ou do seu patrão, que garante quais são as contas bancárias, que aquelas são exclusivamente as contas bancárias daquele CNPJ? Se você não tem isso, vou repetir, você está não compliance. Por quê? Olha o silêncio que fez no auditório, Mauro. Estou ouvindo um ar-condicionado, não entendi. Oi, que coisa rara. Resumindo, compliance é na sua vida. Olha bem, eu peguei uma informação que já tem 4 anos e lhe fiz uma pergunta. E você está, de certa forma, aqui, por esse silêncio, se entregando, viu? Vou ser bem sincero, vocês tinham que ter feito sei lá. Mas será que isso irá acontecer? Mauro, pula um slide, Mauro. Não sei se todos vão conseguir ver, mas isso é a intimação da Prefeitura de Ribeirão Preto. E lá embaixo, estão vendo uma tabelinha? Não precisam ler, não, eu vou ler para vocês. Soma dos seus saldos bancários do Bradesco, do Santander e da sua DIMOF. Resumindo, já tem gente fazendo isso. Com a DIMOF. Muda o mecanismo, acontece a mesma coisa.
Concordamos? Se é pela E-Financeira ou se é pela de MOF, trocamos 6 por meia dúzia. Cadê a origem desse dinheiro? Me comprova com as operações. Pula. Saldo no banco está dominado. Conhece essa sigla? Cadastro Unificado de Propriedades Territoriais Registradas em Cartório. O fisco está subindo igual semelhante ao Sisbacen que viabilizou, que é um sistema que dá todos os saldos bancários brasileiros, todas as propriedades registradas em cartório. O que ele vai fazer com isso? Qual foi a grande novidade do imposto de renda de 2 anos atrás? Matrícula. Matrícula do quê? Do imposto de renda de pessoa física? Do imóvel. A entender agora por que vão usar? De novo, o fisco não pede nada de graça. Aquele cadastro no imposto de renda de pessoa física é para garantir se porventura você está registrando na sua pessoa física todos os seus imóveis. Aqueles laranjas, por favor, né? Isso não acontece no Rio Grande do Sul, ter propriedade em nome de terceiros, em nome de empresas. Vão passar sérios desafios durante a implementação desse projeto. E quem tiver curiosidade sobre ele, o pessoal usa também um termo que ficou meio, assim, o apelido dele é o CPF dos imóveis. O pessoal está usando essa analogia. Aqui a gente tem ainda a questão, até a gente aborda em sala de aula, eu dou uma disciplina no MBA de escrituração da REINF, e quando a gente vai falar sobre Cero, Sinter, DISO, a gente, empreitada de mão de obra total, empreitada de construção civil total e parcial, a gente percebe que isso é completamente desconhecido. Eu não sei se é o caso de vocês aqui, mas estudar a IN 971 do INSS é fundamental. Só que só isso não basta. A gente tem que também aplicar em termos de informação. Só que a prefeitura já está linkada ao Sistema Nacional do Cero, Sistema de Regularização de Obras. Então, assim, mesmo que eu não declare o número de matrícula na minha declaração de imposto de renda, o fisco já sabe quem é o autor da obra, quantos metros tem e quanto que vai pagar de IPTU, dando um bom parâmetro do tamanho do patrimônio para a Receita Federal do Brasil. Resumindo, propriedades registradas em cartório está em dominação. E aí, professor? Vou fazer como o meu querido deputado lá da Bahia, Gedel. Vou mexer com dinheiro vivo. Político não é besta não, é bem assessorado. Mexeu com dinheiro vivo porque foge de quê? Da rastreabilidade. O fisco, enxergando essa movimentação de excessivo mexer com dinheiro vivo, o que é que cria? A DME, Declaração de Operações Liquidadas com Moeda em Espécie, fazendo de cada cidadão que transacione com dinheiro vivo em valor significativo, R$30 mil, um fuxiqueiro. Olha, observe, será que o fisco está fazendo isso? Pula mais um slide, Mauro. Tenta pagar um boleto de R$10 mil num banco que você não tem a conta em dinheiro. Não paga mais. Hoje, o boleto de R$10 mil você tem que sair obrigatoriamente de uma conta corrente, gerando um impedimento de lavagem de dinheiro. Pula mais uma, Mauro. Aqueles que achavam que o negócio era fugir para os Bitcoin, o que a Receita Federal faz? Transforma todos que transacionem com também moedas, as chamadas criptomoedas são exatamente os bitcoins da vida, em também um fuxiqueiro. Resumidamente, o que é que vocês podem, e a gente deduz desses raciocínios? O fisco está atrás de dinheiro vivo. E aí, eu quero fazer uma provocação a vocês. Mauro, pula um aqui e vamos, um argumento. O que é que vocês acham que vai acontecer? Vai dar o quê? Merda. Não, moço. E posso explicar onde é que vai dar merda? Você sabe onde é que tem mais dinheiro vivo no Brasil? Nos impostos de renda da pessoa física, guardado nas casas, mas em outro lugar também. Na sua contabilidade, num chamado conta caixa, porque aquilo é dinheiro e moeda espécie. Você achou estranho, suspeito, ter 200 mil numa mala, mas não acha suspeito ter 200 mil, 500 mil numa gaveta, num cofre de uma empresa. Quem é que faz essa contabilidade e assina como responsável técnico? Alguns de vocês. Aí vocês têm fé pública? É uma conquista. Mas por outro lado, vocês declaram que aquilo é uma verdade.
E se você responde por isso, judicialmente, e aí tem um outro negócio, um tal de COAF. Aí você me pega esse mesmo empresário que você diz que ele tem 500 mil, 200 mil, e faz COAF zero dele. Quem é que está na merda? Sujou as mãos. Se alguém está com alguma dúvida, pega o celular, liga a câmera, bota em modo selfie e olha para ver o que aparece. Compliance não é só para terceiros, é para a sua vida profissional e também para seu próprio negócio, tá, gente? Porque nessa hora você está, com todo o respeito, eu não quero polemizar juridicamente, mas nos limites do dolo, a partir que você está dando duas informações contraditórias. E eu acho que vai dar algumas emoções olhando para o futuro. Pula para a gente encerrar, Mauro, que os caminhos são disruptivos, né, meu irmão? E o que a gente acredita? O futuro está especialmente em 3 aspectos. Invista em capacitação, conhecimento. Vocês estarem num evento desse, o quanto rico é vocês terem pontos de vista. Investir em disseminação de cultura, e talvez a maior emoção seja isso, porque mudar a cultura de um empresário, da sua equipe, dos seus fornecedores, dos seus clientes, não é algo muito fácil. E disseminação de cultura depende de pessoas. E o que depende de pessoas, de assimilar e de se aculturar, é muito mais lento o processo. Trocar de sistema é barbada, gente. A gente faz isso em semanas. Fazer alguém cumprir alguma coisa leva tempo. Ser colaborativo leva tempo. Então, assim, essa é a parte mais demorada. E as ferramentas tecnológicas que estão à disposição hoje e que todos nós podemos lançar mão. Eu gosto muito de dizer, e é o terceiro aspecto que o Mauro, as ferramentas tecnológicas, não abandone ela em hipótese alguma, não a negligencie por um motivo. É onde você vai encontrar a produtividade, a sua competitividade, olhando para esse cenário. E aí vem os processos de robotização e tantos outros. Mas principalmente, acredite, dinheiro compra capacitação, dinheiro compra ferramenta tecnológica. Mas como o Mauro diz com muito carinho, dinheiro não compra disseminação cultural. Se chicote, só uma coisa que é um pensamento pessoal, resolvesse, cadeia andava vazia, porque é o povo que apanha. Então não é pelo chicote, é um processo muito mais. E aí, na minha opinião pessoal, enquanto professor, reside aonde aqueles que melhor vão se adaptar. Sobre ferramentas tecnológicas, Mauro, pula um slide, dá um pequeno exemplo para a gente. Olha só que bacana. Esse é para um exemplo bem simples, eu vou ser muito curto e grosso aqui, como a gente diz aqui no Sul, né? Imagina que alguém fosse ler o diário de uma empresa. Esse é um auto, um pedido de informação que vai virar um auto, onde uma empresa que fatura bilhão, nós não estamos falando de boteco, o fisco chegou ao ponto de processar o diário e encontra uma TED que está na conta caixa, começa por aí já, né? Mas está na conta caixa, é uma TED com o nome da pessoa física. Ali eu apaguei todo o nome da pessoa física, e aí a gente descobre que o fisco faz uma coisa, pega o nome da pessoa física e descobre qual é o CPF dela. Porque a gente sabia que ele fazia o contrário, se eu dou o CPF ele sabe quem é. Agora, pelo nome ele descobrir quem é, cruzar com a declaração do imposto de renda daquela pessoa e descobrir que essa transação não fora registrado, e isso deu uma saída de caixa para alguém, e esse alguém nem sabe que foi beneficiário de R$ 62.500, mas precisava dar baixa no caixa desse dinheiro. Afinal de contas, o cara vai ficar com 500 mil lá? Não dá, né? Enfim, gente, para concluirmos, onde é que está o futuro nas atividades criativas? A gente espera ter inspirado vocês um pouquinho sobre esse universo do compliance tributário e trabalhista, provocando em vocês um agradecimento gigantesco pela oportunidade, agradecer em especial mais uma vez o Conselho Regional de Contabilidade pela oportunidade, e a gente gostaria de fazer um convite. Nós vamos estar, tanto eu e o Mauro somos coautores daquele livro, nós estaremos no stand, e depois quem quiser
ter um livro autografado. Nós estamos na nossa estande ali da BSSP, bem em frente, praticamente saindo aqui. Nós vamos para lá depois. Quem quiser adquirir e receber, olha que coisa chique do último, um autógrafo, uma dedicatória, será uma honra para nós, tá? Estaremos lá daqui a pouquinho. Meu muito obrigado, que Deus abençoe a cada um de vocês. Gente, muito obrigado. Muito obrigado. É a segunda vez que eu venho participar da Convenção de Contabilidade e quero dizer que vocês estão todos de parabéns. Muito obrigado pelo carinho da presença de todos vocês aqui. Pessoal, mais uma vez eu agradeço a presença de todos, dos nossos ilustres palestrantes, e quem queira conversar com eles, eles estão à disposição ali no stand do Conselho, porque nós temos que entregar a sala antecipada devido a outra palestra. Muito obrigada a todos.